Descrição técnica do código de problema OBDI. Faixa: desempenho do circuito do sensor de nível de combustível. O que isso significa? Esse código genérico de problema de diagnóstico do trem de força motor geralmente se aplica a todos os motores equipados com OBDI, mas aparece com mais frequência em determinados veículos Chrysler, GM, Ford, Lincoln, Mercury, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Infiniti, Nissan e Subaru. O sensor de nível de combustível FLS geralmente é encontrado montado no tanque de combustível, geralmente na parte superior do módulo do tanque de combustível, bomba de combustível. O FLS converte o nível de combustível mecânico em um sinal elétrico para o módulo de controle do trem de força, PCM. Normalmente, o PCM informará outros controladores utilizando o barramento de comunicação de dados do veículo. O PCM recebe esse sinal de tensão para determinar a quantidade de combustível que possui no tanque de combustível, monitorando o uso de combustível e, assim, determinando a economia de combustível. Este código é definido se essa entrada não corresponder às tensões operacionais normais armazenadas na memória do PCM, mesmo por um segundo. Como este código de problema de diagnóstico demonstra, ele também analisa o sinal de tensão do sensor FLS para determinar se ele está correto no QOM inicial. P0461 poderia ter sido definido devido a problemas mecânicos, racionalidade incorreta do nível de combustível, reabastecer o veículo com a chave de ignição ligada ou mesmo o motor ligado. Pode fazer isso, o nível de combustível muda muito rapidamente, o que não é normal, ou problemas elétricos, circuito do sensor FLS. Isso não pode ser esquecido no estágio de solução de problemas, especialmente quando se lida com um problema intermitente. As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sensor FLS e cores dos fios. Os códigos de problemas relacionados ao circuito do sensor de nível de combustível incluem P0460 mau funcionamento do circuito do sensor de nível de combustível, P0462 entrada baixa do circuito do sensor de nível de combustível, P0463 entrada baixa do circuito do sensor de nível de combustível, P0464 circuito do sensor de nível de combustível. Gravidade e sintomas intermitentes. A gravidade depende da falha. Se uma falha mecânica forte, se houver uma falha elétrica não tão grave como o PCM pode compensá-la. A compensação geralmente significa que o medidor de combustível lê vazio ou cheio o tempo todo. Os sintomas de um código de motor P0461 podem incluir lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 acesa, diminuição da economia de combustível percebida, diminuição da distância até a quilometragem vazia, nível incorreto de combustível no medidor. No painel de instrumentos, sempre lê as causas potenciais. Em geral, causas potenciais. Normalmente, as causas desse código a ser definidos são: aberto no circuito de sinal ao sensor FLS, possível curto-circuito, atenção no circuito de sinal ao sensor FLS, possível curto-circuito, a terra no circuito de sinal do sensor FLS, possível sensor FLS com falha, braço sensor preso mecanicamente, provavelmente PCM com falha, procedimentos de diagnóstico e reparo improváveis. Um bom ponto de partida é sempre uma pesquisa de boletim de serviço técnico (TSB) para seu veículo específico. O fabricante do veículo pode ter um flash, reprogramação do PCM para cobrir esse problema, e vale a pena verificar isso antes de descobrir que você seguiu um caminho longo, errado. Um bom exemplo disso é nos produtos Ford, onde um sistema de partida remota de pós-venda foi instalado. Isso pode fazer com que um código falso seja definido. Há um TSB cobrindo esse assunto e deve ser seguido para diagnosticar adequadamente essa condição. Os tanques de combustível auxiliares também são cobertos neste TSB. Os tanques de alimentação por gravidade não são recomendados para uso nesses sistemas, e no reabastecimento de caminhões Ford, recomenda-se reabastecer os tanques principais com a chave de ignição na posição desligada. Em seguida, localize o sensor de nível de combustível FLS em seu veículo específico. Esse sensor geralmente é encontrado montado no tanque de combustível ou possivelmente na parte superior do módulo do tanque de combustível, bomba de combustível. Uma vez localizado, inspecione visualmente o conector e a fiação. Procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido. Separe o
conector e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal, dentro do conector, veja se eles parecem queimados ou têm uma tonalidade verde indicando corrosão, use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas, se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais. Se você possui uma ferramenta de digitalização, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e veja se o código P0461 retorna. Caso contrário, é provável que as conexões sejam o seu problema. Essa é a área de preocupação mais comum para esse código, pois as conexões do tanque de combustível têm o maior número de problemas com corrosão. Se o código P0461 retornar, precisaremos testar o sensor FLS e seus circuitos associados. Com a tecla desligada, desconecte o conector elétrico no sensor FLS. Conecte um fio preto do voltímetro digital DVOM ao terminal de referência de aterramento ou baixa no conector da fiação do sensor FLS. Conecte o fio vermelho do voltímetro digital ao terminal de sinal no conector da fiação do sensor FLS. Desligue a chave no motor. Verifique as especificações do fabricante. O voltímetro deve indicar 12 volts ou 5 volts. Se a tensão estiver incorreta, repare a energia ou o fio terra ou substitua o PCM. Se o teste anterior passou, conecte uma derivação de um ohmímetro ao terminal de sinal no sensor e a outra derivação ao terminal de aterramento ou baixa referência no sensor. A leitura do ohmímetro não deve ser 0 ohms nem deve ser infinita. Verifique as especificações do fabricante sobre a resistência do sensor para testar com precisão a resistência ao nível do combustível. Um meio tanque de combustível pode ter 80 ohms. Se as leituras do ohmímetro não passarem, substitua o FLS. Se todos os testes anteriores tiverem sido aprovados e você continuar recebendo um P0461, isso provavelmente indica um sensor FLS com falha, embora um PCM com falha não possa ser descartado até que o sensor FLS seja substituído. Se não tiver certeza, procure assistência de um diagnosticador automotivo treinado. Os PCMS devem ser programados ou calibrados no veículo para serem instalados corretamente.